Boa noite, 20 horas em Mossoró. A partir de agora, você acompanha a estreia do programa Giro pelo Estado, que contará com a presença do jornalista Carlos Santos, traçando um perfil completo desta reta final de eleições 2022. A estreia começa hoje e só termina amanhã, em dose dupla. Entrevista com o candidato a deputado federal Major Brilhante. Giro pelo Estado está no ar. Bom, boa noite, Carlos. Obrigado por ter atendido o convite, amigo. Vamos iniciar agora a maratona aqui. Vai demorar, viu? Eu já tomei a iniciativa aí de fazer uma divisão. Ia ser um programa, agora serão dois. No primeiro programa nós vamos fazer a avaliação aí das eleições no Rio Grande do Norte para presidente, para governo e para senador. E amanhã nós vamos dar continuidade com as eleições para deputado estadual, deputado federal e fazer um apanhado geral aí da região, quem tem chance, quem não tem, quem está só como esteira enganando o povo. Vamos fazer uma geral, dar uma mexida aí, para poder fazer com que os eleitores tenham ideia aí de como anda realmente as eleições 2022, de uma forma mais expressiva e consistente. Porque tem muita informação falsa, tem muita manipulação, e os eleitores precisam chegar na semana da eleição realmente conscientes do cenário para que façam o voto consciente e preciso, porque o cenário realmente existe. Obrigado, Márcio, obrigado pelo convite. Agora você vai me ocupar 2 dias, rapaz. Pois é, na reta final de campanha. Ainda bem, gente, que o cachê, ó, o cachê é alto. Os tubos de cola, de pasta. Pois é. Márcio, mas eu estou à sua disposição, obrigado pelo convite para inaugurar, né, esse projeto seu. Eu fico muito feliz toda vez que eu vejo um colega, alguém da profissão, uma pessoa que tem zelo pelo que faz, que é o seu caso também, porque tem outros, né? Ingressando em novos projetos, novas ideias. Isso é muito bom, porque eu acho que isso enriquece mais ainda a atividade, o currículo, o seu currículo, e oferece às pessoas que estão do outro lado, né? Os internautas e etc., um conteúdo de qualidade. Isso é muito bom. Pois é, programa de estreia. Eu fiz questão de fazer o convite para Carlos. Eu acho que Carlos é a maior referência no jornalismo político do Rio Grande do Norte. Eu não tenho dúvida, estou puxando o saco que ele está aqui, não. É bom puxar, quem vê. O café está sendo pago com elogio. Inclui elogio, pode puxar. Mas eu falo isso com muita liberdade, muita atividade, porque eu já acompanho há mais de 30 anos. Eu falar em números é complicado porque a gente pega um pouco da idade, né, cara? Eu sou DC, né? 1963 DC. Pois é. Tranquilo. Então fiz questão de convidar Carlos Santos, porque é uma pessoa que domina, tem uma posição equilibrada com relação às análises, e isso é um reconhecimento que é feito pela sociedade de uma forma geral e principalmente pelo meio. Eu sei que se eu perguntar aqui a Carlos quantas entrevistas e programas ele tem participado aí nos últimos dias, eu acho que ele não tem nem ideia, porque eu já vi aí só nos últimos 2, 3 dias, 2 ou 3, rádio, TV, e realmente é uma grande referência. Eu resolvi tirar umas férias do jornalismo, né? Eu sou jornalista por paixão há quase 25 anos já, e resolvi tirar umas férias aí que já duram um bom tempo, mas eu acho que chegou a hora de voltar, amigo. Sinto falta. Gosto desse trabalho, gosto dessa rotina, está na hora de voltar. Então vamos voltar com um projeto novo aí, o blog vai voltar, e com esse projeto novo de canal, e vamos começar aí faltando uma semanazinha para as eleições, para tocar fogo aí, principalmente nas análises do cenário que marca as eleições de 2022. Vamos começar então com o Senado. E não vai envolver diretamente a eleição 2022 não. Eu queria que você fizesse uma análise aí, Carlos, da nossa composição de bancada. Na minha opinião, nós temos uma das bancadas mais fracas da história. Não sei se você concorda, apesar do que eu acho que Zenaide deu uma reagida na reta final, mas a situação em que Jean Paul chegou ao Senado, através da suplência, eu acho que
nunca deixou ele de uma forma muito sólida como senador, e eu acho que isso prejudicou muito. Aí teve a eleição de distrito, que tem aquele estilo todo peculiar dele. Na minha opinião, nós temos aí, corremos o risco de chegar a 2023 com a bancada mais fraca da história. E na sua opinião, como é que você analisa a composição da bancada do Senado do Estado do Rio Grande do Norte, desde a revolução que houve na última eleição, levando agora para a transição de mais um período desse? Olha, Márcio, caros internautas, também pessoas que nos acompanham através do canal BCS, o Blog Carlos Santos. Eu acho que nós temos uma das bancadas mais fracas de todos os tempos, em termos de Congresso Nacional. E também não é das melhores na Câmara Federal. Senado e Câmara Federal, realmente, 2018 não contribuiu muito com o Rio Grande do Norte. E aqui eu não vou fazer uma dissertação, uma análise, um aprofundamento do ponto de vista, digamos assim, pessoal, porque eu acho que não é o caso, aqui é uma visão política, mas nós temos 3 senadores, que eu diria que com segurança o melhor é Jean Paul. Até lamento que ele não estique, vou ser muito sincero, mais tempo no Senado, porque é um homem preparado, de amplo conhecimento técnico, de uma grande base cultural, mostrou capacidade de articulação. Então, eu acho que seria um nome até muito útil no Senado, que continuasse no Senado. Mas os outros 2 nomes são muito fracos. É o que eu falo com relação a muito fracos. Eu reconheço ele também como esse técnico que você está falando. Eu acho que a forma como ele chegou é que gerou um certo ar de suspeição, só que ele não é candidato à reeleição. Eu acho que, tecnicamente, ele merecia disputar a vaga e continuar em Brasília fazendo o trabalho que ele tem feito, que é um trabalho muito bem feito. A forma como ele chegou, que deu uma fragilidade no projeto dele, é que eu vejo, de certa forma, contestável, que acabou, não vai ter continuidade, a verdade é essa. Na verdade, eu acho que o que pesa mais contra Jean Paul é um preconceito, por ele não ter uma origem potiguar, né? Eu vejo muita piada de mau gosto, né? Uma xenofobia que eu acho cretina, ainda mais nosso estado. Que sofre tanto com isso, né? Que falta inteligência, para mim, falta gente que possa contribuir para o seu desenvolvimento, para avanços sociais, políticos. E a gente tem um quadro político com o Jean Paul, que eu acho que é um quadro de alto nível, né? Mas fazer o quê? Então eu vejo muito isso, que a crítica, ou eu diria, o rebaixamento que se coloca em relação a Jean Paul é muito frágil. É xenofobia pura, é o medo do estrangeiro, do cara que veio de fora, por ele ter uma origem carioca. Meu Deus, um estado como o Rio Grande do Norte, se você for ver aí daqui a pouco, nós teremos o resultado do censo, talvez tenha aí, sei lá, 30%, 40% da população de alguma forma de origem, né, de outros estados e até de outros países. No caso de Mossoró, por exemplo, o número é bem maior. O número é até maior. Mossoró é uma cidade de característica realmente de miscigenação, desde a grande seca de 1877, que é considerada até hoje a maior seca de todos os tempos, né? 1877. Mossoró tinha uma população de 6 mil e poucas pessoas, saltou para 25 mil pessoas. Gente que vinha do Vale do Jaguaribe, da região salineira, do Vale do Açu, né? do Oeste, tentar sobreviver. Muitas dessas pessoas morreram no caminho, famintas. Corpos que ficaram insepultos. Então, Mossoró tem uma tradição de juntar, de aglomerar, de miscigenar. Imaginou a gente, toda pessoa que chegar a Mossoró com um projeto pessoal, familiar, empresarial, e a gente ficar dando coisa, porque não é daqui, tem estupidez maior, né? Pois é. Bom, a gente está fazendo essa avaliação e vamos entrar na política agora, na disputa. Você acha que a disputa pela vaga do Senado do Rio Grande do Norte está nivelada por baixo? Nós temos 2 candidatos que têm um alto índice de rejeição, que estão disputando a vaga. Tem um candidato mais novo, que tem já um mandato como deputado federal, que não consegue se encaixar ali para a disputa. Rafael Mota tem conseguido evoluir um pouco nas pesquisas, mas não consegue chegar para disputar. Eu acho que dificilmente essa semana que falta, Rafael conseguirá atropelar os 2 candidatos. Você acha que está nivelado por baixo a disputa pelo Senado do Rio Grande do Norte? Eu acho que não é a questão de estar nivelada por baixo.
Inclusive, os principais concorrentes têm uma larga experiência, né? Rogério Marinho, Carlos Eduardo, Rogério Marinho. Então, eu não vejo por esse aspecto. É porque os dois, nenhum tem identidade popular. Nenhum é popular nem populista. Eu acho que até a nós da imprensa fica às vezes uma dificuldade de fazer uma cobertura, eu diria até mais equilibrada. Eu também sou vítima disso, porque a gente tem em nós uma carga de informação, de vivência, de cobertura de disputas eleitorais de tempos passados, que estão ficando escassos, de envolvimento emocional, disputa realmente popular entre nomes, etc. E isso não está ocorrendo. Os dois nomes são nomes que não têm identidade com a massa. Essa que é a realidade. Mas eu acho que, por exemplo, o caso de Rafael, eu acho que o disparador, o start dele demorou a ser acionado. Talvez se esse fosse o nome que fosse lançado há mais tempo, talvez estivesse hoje com franca vantagem em relação aos dois. Então, chegar nesse momento sem uma maior estrutura fica mais difícil para ele. É possível que ele chegue e seja uma grande surpresa? Se for, será realmente uma grande surpresa. Ele chegou tarde, sem falante. Então, e praticamente sendo enxotado, né? Para onde ele quer ir, né? Queria estar. Um período de divisão, de polarização. De polarização. E eu acho que o que acabou rachando isso e criando um fosso entre ele e o palanque de fato foi aquele vídeo de Lula declarando apoio a Carlos Eduardo, né? Então, ele ficou órfão. Literalmente. Pois é. As pesquisas mostram aí Carlos Eduardo na frente, desde o início. Rogério Marinho tem aproximado. Você acha que nessa reta final, faltando aí poucos dias para a eleição 2022, Rogério terá fôlego para ultrapassar Carlos? Você acredita que ele tem como haver reviravolta ou Carlos, apesar da dificuldade, vai garantir a vaga do Senado? Olha, eu acho que o teto de Rogério é menor do que o teto de Carlos Eduardo Alves. O que é o teto quando a gente analisa pesquisa eleitoral, disputa eleitoral? O teto é o que os sociólogos, os estudiosos da ciência política, os especialistas em pesquisas entendem que é um limite, o teto. É até onde você pode chegar. Então, eu acho que até onde Rogério pode chegar é uma altura menor do que a de Carlos. Não significa dizer que Carlos, tendo um teto maior, ou seja, um ponto, uma possibilidade de crescimento maior, ele cresça. Algo que pode favorecer Carlos nessa reta final é o chamado voto útil, o anti-bolsonarismo, né? O anti-Rogério. E esses votos que podem determinar sua vitória, não estou dizendo que ocorrerá isso, podem migrar de Rafael, se Rafael não chegar daqui a pouco em condições de vencer o próprio Carlos e Rogério. O que as pesquisas têm dito até agora é que ele não conseguiu se aproximar de ambos, né? Não conseguiu dar um grande salto para atropelar os dois. Rogério, eu entendo que, eu sei que a grande aposta dele é que os prefeitos que estão com ele, as lideranças da capital ao interior, possam concorrer, produzir um eco, um efeito catalisador, motivando a atração do seu eleitor. Boa parte hoje, você sabe muito bem, Márcio, você é uma pessoa que conhece a política do interior, eu diria até como poucos, sobretudo, né? Essa região do Oeste, Médio Oeste, Alto Oeste, Vale do Açu e etc. Você sabe que hoje boa parcela dos prefeitos estão com ótima avaliação administrativa. Aqui e acolá você encontra o prefeito em baixa, mas a grande maioria, inclusive a maioria que está apoiando Rogério, com a alta aceitação. Tem prefeito aí com mais de 80% de aprovação. Mas também existe pesquisa mostrando que a maioria do eleitor não seguirá o voto do prefeito. Então, é também um ponto aí para ser discutido. É uma briga delicada nessa reta final. Esse cenário de aprovação que você tem citado aí, eu vejo que está muito atrelado à questão de recursos obtidos via Ministério, via Rogério Marinho. E aí é um detalhe que eu queria aqui incluir nessa discussão. Pela primeira vez eu vejo uma campanha onde praticamente ninguém reclama de falta de recursos, de dinheiro.
Eu não ouvi por onde tem andado. Antes falava muito, minha campanha não tem recurso, não tem... as campanhas estão muito ricas. Então, eu só vi uma pessoa reclamando de falta de recurso até ela, que é um filho de Bolsonaro. Né? Falou que... Mas aqui no Rio Grande do Norte, onde eu chego, o prefeito, está todo mundo satisfeito, lideranças satisfeitas. Como é que você avalia isso aí? Está rolando dinheiro mesmo, solto, ou o pessoal pode reclamar? Olha, partido político no Brasil se transformou num grande negócio. Você tem aí um fundo eleitoral de quase 5 bilhões, né? Quase 5 ou quase 6? Não estou aqui confundindo. Quase 5, né? Isso. Quase 5 bilhões. Então, você veja o seguinte, que em tese não está faltando dinheiro, mas eu já vi candidatos a cargos proporcionais reclamando que não chegou o prometido, que precisa mais. Então existem essas queixas, porque a medida de encher, sobretudo na campanha, você não encontra, né? Mas sem sombra de dúvida nós estamos vivendo um outro momento, que eu acho abusivo. E também, por mais que a ideia do fundo eleitoral seja dar patamar igual, ou ofertar a todos possibilidade de fazer campanha e evitar o desnível, isso não ocorre. Você tem candidato no Rio Grande do Norte que concorre à Câmara Federal com 2,5 milhões em caixa para fazer campanha. E no mesmo partido tem gente recebendo 500. Eu já vi candidato a deputado federal, já com prestação de conta, onde vários assessores estão lá recebendo 30, 50, 60 mil reais. Pois é. E aí fica uma interrogação. Continua o desnível. Acho que hoje não pode mais existir o calote, por exemplo, em gráfica, em empresas diversas, inclusive prestadores de serviço, porque, tem dinheiro, está aqui, eu vi chegar esse crédito na sua conta de campanha. É outra realidade, mas é também algo que merece ser rediscutido. Então vamos encerrar aqui a discussão com relação à disputa pelas vagas do Senado do Rio Grande do Norte. Dá para cravar? Você cravaria? Fulano já está eleito, ou vai ganhar, ou a tendência é que não seja eleito, ou você acha que vai ser decidido na urna? Essa análise que eu fiz há poucos minutos, ela é uma análise fiel do que eu estou pensando. Ela não é resultado, eu diria aqui, de uma ideia ou de uma estratégia minha para ser agradável a A, B, ou não mexer com ninguém. É o que eu estou vendo. Para resumir, acho difícil que Rafael chegue. Até imaginei que no segundo terço da campanha, a campanha são 45 dias, no segundo terço, ou seja, no fim dos 30 dias, ele estaria... Eu imaginei que ele fosse dar um grande salto, e isso não ocorreu. Então, acho pouco provável que ele aconteça. E a disputa entre Carlos Eduardo e Rogério, eu diria com uma ligeira vantagem de Carlos Eduardo. Esse é o meu pensamento. Hoje, se você me perguntar 2, 3 dias, faltando um dia, pode ser que eu pense tudo diferente, né? Porque a campanha é dinâmica mesmo. Pois é. Então, vamos sair do Senado, vamos entrar agora na disputa pelo governo do Estado. E antes de entrar na disputa, a pergunta é bem objetiva para vocês. Fátima fez um bom governo? Não. O governo de Fátima não é um governo para encher os olhos, mas ela fez o suficiente para ter essa vantagem que as pesquisas, todas elas têm demonstrado, e folga. E é um dado interessante, ela cresceu dentro da campanha. Exato. Você observa que na pré-campanha, até o ano passado, entramos o ano, chegamos a junho, julho, e Fátima 30, 32, 34, 32, 30, não sei o quê, e patinhando naquele espaço. E agora, nos últimos dias, você vê que todos os institutos de pesquisa apontam um crescimento, maior musculatura. E eu acredito que provavelmente ela vença no primeiro turno. Foi um grande governo? Não. Mas quando você faz um comparativo com os antecessores, sobretudo com o anterior, que deixou 4 folhas de salário atrasado, o eleitor faz uma avaliação assim muito pragmática. É basicamente em cima disso. Aí você pode até dizer, mas Carlos, nem todo mundo é servidor do Estado. O Estado deve ter hoje 108, 110 mil pessoas, né, entre ativos e inativos, mas é difícil você não ter no seu entorno, se não tem em casa, na vizinhança, gente que de algum modo está atrelada ao Estado. E
o que esses recursos determinam no meio circulante, ou seja, no universo de atividade produtiva, comercial, etc., é impressionante. De Natal ao interior, o Estado está presente, né? E veja que tem um detalhe que eu acho interessante, que pode passar despercebido. Fátima Bezerra vai chegar em dezembro tendo pago 56 folhas de pessoas, 56 folhas em 48 meses. Que é algo inédito. É algo inédito e difícil de ocorrer novamente, a menos que apareça mais algum outro governador, outro estrupício, ou dois em seguida, como nós já tivemos, destruindo tudo que tem em sua volta como uma peça de moagem, né? Mas são 56 salários, praticamente R$ 1 bilhão. Você imaginou se R$ 1 bilhão estivesse à disposição do gestor, da gestora, que é o cara dela, para investimento? R$ 1 bilhão só em folhas atrasadas. Pois é, muito recurso. É muito recurso. Pela sua análise, então, aqui no Rio Grande do Norte, o governo deve ser decretado no primeiro turno. Mas se por algum motivo... Eu acho pouco provável que mude. Se tiver, por algum motivo, for para o segundo turno, existe a possibilidade mínima de reviravolta? Acho que não, acho que estou definido aqui. Olha, a gente teria que ver aí uma sequência de fatos novos, e fatos novos bem aproveitados pelo adversário para superar essa realidade, superar a adversária Fátima Bezerra. Acho que Fátima acabou aí também dando muita sorte na confirmação dos candidatos que disputam contra ela, né? Não é sorte. Na verdade, isso é resultado de um processo de articulação, eu diria até de quebra de paradigmas. Eu digo porque a gente que cobra o jornalismo político colheu muitos depoimentos, muitas declarações, e a gente ouviu muito o petista raiz revoltado porque Fátima estava atraindo os alvos, estava atraindo não sei quem, Cicrano, Beltrano e tal, e não precisava, o PT sozinho resolvia. Não resolveria, gente. Precisou atrair Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, hoje candidato de Fátima, era até então o principal adversário dela. Era um nome que sempre aparecia em condições de crescimento. Então ela usou a receita de bolo, a chamada frente ampla, que tanta imprensa nacional hoje fala em relação a Lula. Lula foi buscar um adversário dele. Eu não vou dizer feroz, porque Alckmin, para mim, nunca foi feroz. Ele é um homem. Ele é um fidalgo. Né? É um homem de uma urbanidade até na crítica. Mas foi buscar aquilo que era uma peça permanente de ataque, de repulsa, de exorcismo do PT. Ele foi buscar para ser companheiro dele. Fátima fez o quê? Foi buscar um cara que foi adversário dela pelo bolsonarismo. Está trazendo quem votou contra a Dilma, né? O Lula adora falar a Dilma. Então, trouxe quem votou contra a Dilma. Né? Você vê que ninguém fala mais em golpe, né? No PT. Isso é um assunto porque não existe mais golpe. Não existe golpe. Então, você observa que isso tudo foi apagado para evitar, ou tentar evitar, surpresa, chegar à vitória. Depois, quando for governar, é outra coisa, né? Você vai ter que fatiar o bolo com essa turma toda, que sempre tem muita voracidade, tem muita gente para ocupar espaço, e certamente não há espaço para todo mundo. Vou fazer uma avaliação agora individual dos principais candidatos que disputam o governo do Estado com Fátima. Vamos começar por Steve. O Steve tem aquele jeito peculiar dele. Ali é estratégia ou é limitação? Como é que se qualifica aquele estilo que ele adotou para poder ocupar um espaço na política do Estado do Rio Grande do Norte? Eu acho que ele é autêntico naquilo que ele se apresenta, no que é aos nossos olhos. Eu acho que ele é aquilo mesmo. Eu não vou falar do ponto de vista intelectual, que aquilo é uma limitação, porque eu acho que se eu fizer isso também, pode dar uma ideia de que eu sou uma figura muito superior a ele, intelectualmente, etc. Não é o fato, não é o caso. Agora, sem sombra de dúvida, na minha opinião, ele é talvez o único outsider, né? Uma figura por fora da política que faz política no Rio Grande do Norte. Ele é autêntico nisso. Agora, me parece que, apesar de ser uma estratégia muito boa e que tem dado certo para mantê-lo na política, de tal modo que
atropelou senadores como Geraldo Melo e Garibaldi, né? E até José Agripino, em 2018, desistiu de concorrer ao Senado, porque viu que não dava. Então ele teve a força, e uma força que partiu dele, aquela força pela sua atuação na lei seca, etc. Então, ele demonstrou uma força e um poder de atração num momento histórico que ele soube aproveitar e o transportou para o Senado. A disputa ao governo do Estado é outra história, e nós estamos vivendo outra realidade. Eu já escrevi sobre isso e insisto que ele tem medo de ser eleito. Eu acredito que sim. Ele tem medo de ser eleito. Eu falei essa questão da limitação. Porque ele sabe que ser senador e passar 4, 5, 6, 7, 8 anos como chicote de Alá, batendo em todo mundo, acusando o prefeito de desonesto, acusando fulano de bandido, dizendo que só ele é honesto, todo mundo é incorreto, é muito fácil. Daí a cadeira de executivo é muito complicado. Então eu acho que eu enxergo o Stiglitz como um homem que é aquilo mesmo. Agora, extremamente limitado para outras exigências. Inclusive no Senado, gente, o nome Congresso vem de congraçamento, de junção. Parlamento vem de parla, falar, conversar. Encontra uma foto de Stiglitz conversando com outro parlamentar, com outro congressista. Não tem. Como é que você vai aprovar? Ele vive uma bolha, né? Ele vive uma bolha. Como é que você vai aprovar projetos? Como é que você vai articular emendas coletivas do interesse público? Eu mandei uma emenda de R$500 mil para a Água Nova. Eu mandei uma emenda de R$1 milhão para Pau dos Ferros. Meu amigo, se não fosse você, Carlos Santos, senador, mandaria. Eu tinha destacado justamente isso. Qualquer um mandaria. Senador e deputado federal tem emendas impositivas, ou seja, aquilo está guardado, é dele, intransferível. E é uma imposição que o presidente da União, a presidente da República, tem que obedecer. Olha, eu estou mandando R$1 milhão para tal canto. Tem que mandar. Pode demorar. Então, isso não é critério para eu escolher um senador. Acho que nós já tivemos bancadas mais produtivas. E eu não falo aqui do ponto de vista intelectual, não. Gente com capacidade, inclusive, de liderar bancadas. Recentemente, o Rio tem uma história de ter interlocução com a União. Sendo a favor ou contra a Agripino, Garibaldi. Você tem hoje ex-políticos, gente que não está lá no Senado, nem na Câmara, que talvez tenha mais influência do que a maioria da bancada federal do Rio Grande do Norte. E Zenaida, eu acho que ela é uma vereadora no Senado. Emenda, cafezinho, participando de batizado, festa de padroeiro. Mas é muito pouco, gente, para ser um senador. Você não tem ideia do que é ser um senador da República. É uma das funções que olha, para quem teve, por exemplo, Fernando Bezerra, para mim, o melhor senador que nós tivemos nas últimas décadas, muitas décadas. Inclusive, eu encontrei numa confraria em Natal e disse na cara dele. Um senador que foi ministro da República, foi líder de governo. Esse programa de adutora, que nasceu com a privatização da COSER, mas que se expandiu depois com recursos federais, não teria acontecido, não teria chegado a um estágio tão avançado. E é uma obra para décadas e séculos, não teria acontecido sem Fernando Bezerra. Então, nós fosse só na emenda de Fernando Bezerra, não estava nem se lembrando dele. É por aí. Eu acho que é uma avaliação bem rasteira. Sendo a favor ou contra, Agripino, Garibaldi, Fernando Bezerra ocuparam uma posição de destaque. O Rio Grande do Norte é um estado muito pequeno e que teve uma influência muito forte em Brasília, com a ocupação de ministério, com lideranças no Congresso. E já na Câmara, Geraldo Melo, a gente também não pode esquecer, né? É preciso que a gente entenda, primeiro do ponto de vista do direito constitucional, o seguinte: qual é o papel do senador? O papel do senador é representar o Estado federado. O que é o Estado federado? Rio Grande do Norte, Paraíba,
os estados da Federação Brasileira. E o Senado, gente, é a casa parlamentar onde São Paulo, que tem 70 deputados federais contra 8 do Rio Grande do Norte, então o Senado é onde o Rio Grande do Norte fica do tamanho de São Paulo. E o poder é o mesmo. E você escolher 3 senadores para representar o Rio Grande do Norte, que tenham capacidade de mobilização, de articulação, que saibam circular, que conversem, é muito importante. Na Câmara Federal, a distância é muito grande. São Paulo com 70 deputados federais, Rio Grande do Norte com 8. Ou seja, 70 deputados federais podem tudo. Muitas vezes se critica, rapaz, o Rio Grande do Norte, o pessoal é muito fraco, não consegue isso, consegue aquilo. Rapaz, você lutar contra 70, se você não tiver deputados articulados, você não consegue. Numericamente é impossível. Porque São Paulo pode eleger bandido, puta, palhaço, cara de filmes de sexo. Não estou dizendo que essas pessoas também não tenham condições, por suas atividades, de chegar lá e ter atuação até surpreendente. Não estou dizendo isso. Mas eu estou falando que você pode até eleger pessoas de menor validação social e política, teoricamente de menor capacidade em São Paulo. 10 deputados aí de lambuja. Mas o Rio Grande do Norte não pode se dar o luxo de eleger um que falhe. Um que falhe. Um que falhe já faz muita falta. Faz muita falta. Não, mas o deputado manda emenda. Não é só ele que manda, não. Se você me eleger, eu mando também. É muito pouco, gente. É preciso que a gente conheça minimamente qual é o papel do deputado, que é o representante do povo. Então, é a distinção do ponto de vista constitucional. O senador é representante do Estado e o deputado federal representante do povo. Mas você sabe que tem deputado federal do Rio Grande do Norte, 2 deputados que nessa legislatura mandaram recursos que eram do Rio Grande do Norte para outros estados. Vocês sabem disso? Vocês acham justo isso? Inclusive para São Paulo. São Paulo com Gente, São Paulo com 70 deputados e 2 deputados do Rio Grande do Norte mandando recursos para São Paulo. Olha, se a gente tivesse um mínimo de politização, esse pessoal estaria em dificuldade. Carlos, vamos mudar então de Stevenson para Fábio Dantas. Fábio foi aquele nome meio confirmado aos 45 do segundo tempo, era um nome que esperava-se que seria o nome que concentraria ali a força da direita do Estado. Acabou não sendo isso e acabou tendo dificuldade para poder decolar. Por que Fábio não cresceu? Fábio é um bom nome ao governo. Fábio foi um aborto. Pra você ter uma ideia, o principal articulador da candidatura de Fábio foi Ezequiel Ferreira. Ezequiel está onde? Com Fátima, né? Acabou de acertar a candidatura dele, aí atravessou a rua e foi apoiar a Fátima. Eu até costumo escrever, digo e repito em entrevistas que sou convidado a participar, que Fátima arranjou um excelente adversário. Ela organizou muito bem a chapa adversária. Então, até determinado momento das articulações, o atual vice dela participou das discussões da chapa adversária. Ezequiel participou. Aí você veja o resultado. Acho que o passado de Fábio o condena. Vice de Robson. Ele não consegue desvincular. Por mais que... Não, vice não é ninguém. Vice é vice. E o vice dele, se ele for eleito, vai ser vice? É vice? Não vai ter valor? Participou ativamente do governo de Robson. O governo deixou 4 folhas de salário atrasado. Então, isso é um peso, é uma bigorna nas costas de qualquer candidato. A escolha de Fábio acabou gerando uma espécie de racha na solidariedade. A impressão que eu tenho é que, a partir da escolha de Fábio, eu sinto que o Solidariedade, que era um grupo bastante unido, e pode ser ainda, não sei como é que está funcionando internamente, mas eu acho que a partir dali houve um racha. Eu acho que houve o Solidariedade não é mais o partido homogêneo, sólido, e a escolha de Fábio acho que pesou muito nisso. Fábio foi escolhido assim, por 1, 2, 3, vamos.
O nome que era mais credenciado era o de Breno Queiroga, que inclusive era secretário em Mossoró, se desincompatibilizou. Se desincompatibilizou para isso. E de uma hora para outra, não vai ser você não, vai ser Fábio. Então, acho que isso de algum modo criou alguma fratura, que pode ser recomposta, pode ser sanada, pode até já estar sanada, mas eu vejo que em muitos setores do partido não há empolgação, até porque Fábio é uma pessoa, apesar de filiado, é uma pessoa meio estranha ao partido. Sobretudo as bases no interior. Fábio é uma figura da capital da Grande Natal. Eu acho que para que mantenha a unidade do grupo da forma como era antes, eu acho que só se elegeu os dois federais, mas federal é coisa que a gente vai discutir amanhã. A gente faz uma análise mais profunda com relação a esse cenário do Solidariedade. Vamos então aí para a última candidata que eu coloquei na nossa lista de análise, tem vários outros, mas vamos falar em Clorice. Qual é o projeto de Clorice realmente? Clorice, ela tem um projeto de deputada, o que ela pretende com essas candidaturas que ela tem adotado aí? Essa do governo do estado, você acha que ela tem a ideia só de se projetar, para colher um pouco mais na frente? Qual é o projeto de Clorice realmente? Olha, eu acho que quem fabricou a candidatura de Clorice, acho que enxergou a possibilidade de ocupar um vácuo, né? Sobretudo com essa situação que a gente vem conversando aqui no programa, narrando sobre a oposição. A oposição, eu me recordo de uma matéria especial que eu escrevi entre o final de 2021 e o início de 2022, sobre nomes já comentados até então como possibilidade de disputa ao governo do estado pela oposição. Na época eu citei acho que 12 ou 14. Então você vê que até lá fevereiro, março de 2022, a quantidade de balões de ensaio, de nomes que surgiram, você se lembra do nome de Benes, né? Apresentado como candidato, nome certo, e ninguém levou a sério, ninguém deu atenção. Aí ele correu para ser candidato à reeleição, que fez muito bem, né? Então, isso é apenas uma das histórias que nós temos sobre oposição. O nome de Clorice, eu acho que quem fabricou com essa ideia. Olha, é possível que a gente ocupe um espaço. Quem sabe sejamos abraçados pelo bolsonarismo. O Bolsonaro disparando, puxa ela. Então, é uma tese, digamos assim, que você pode levar em conta. Mas eu não creio que ela vá acontecer, não aconteceu até agora. De qualquer modo, planta cimento para outro tipo de projeto, até no plano estadual. Ok, bom. Encerrar aqui então nossas discussões em torno da disputa do governo do estado. Se fosse, podia empencar, tenho aqui até de manhã, mas vamos ser um pouco mais compactos e vamos mudar agora para presidente da República. Disputa para a presidência, toda cheia de particularidades, mas vamos entrar logo na particularidade de Ciro Gomes. Por que Ciro não consegue emplacar como um candidato forte à presidência da República? Ele tem um certo preparo, tem uma habilidade de comunicação, às vezes sim, às vezes não. Por que Ciro não consegue emplacar, mesmo num cenário desse, onde seja favorável para a criação de uma terceira via, já que há uma polarização muito grande, mas há uma insatisfação com relação aos candidatos. Eu vejo muita gente falando que vai votar em Lula para não eleger Bolsonaro, que vai votar em Bolsonaro para eleger Lula. Caberia um espaço para uma terceira via, mas por que ele se consolida? Eu acho que o grande problema de Ciro é que ele se transformou numa figura inconfiável. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a falta de controle emocional. A partir do autor de um livro, né, Inteligência Emocional, eu não me recordo o autor desse livro, mas é um livro consagrado mundialmente, e sendo sucinto para descrever o que é inteligência emocional. Inteligência emocional é aquela força de controle dos extremos, da paixão, do ódio, né? Em resumo, claro que isso é uma coisa muito mais complexa, mas eu vou usar a palavra que eu diria que define melhor a ideia de inteligência emocional. Eu acho que isso é uma forma rebuscada, intelectual, inclusive, de se vender livro, para se falar o óbvio. Bom senso. Ciro não tem bom senso, não tem equilíbrio. Então você não sabe se ele vai dar uma patada nessa direção ou nessa, mas se ele vai dar uma patada, vai. Por exemplo, em 2002, Ciro estava na iminência de ir à disputa do segundo turno, à frente até de Lula,
quando dá uma entrevista e alguém pergunta no programa qual era o papel da esposa dele na época, a atriz Patrícia Pilar. Eles dormiam comigo. Acabou a campanha. Aí, no outro momento, queria tomar o microfone do repórter, meter o braço. Então, é um homem articulado, é um homem inteligente, é um homem que você vê que tem densidade de conhecimento, tem bagagem como administrador, né? Mas eu acho que está vencido já. É a terceira ou quarta vez candidato à presidência da República, eu acho que provavelmente essa será a última. E vai sair dessa campanha muito menor do que entrou. E você observa que começou uma campanha, dentro da campanha, do voto útil, que é principalmente em cima dele. E você vê que é uma campanha que identificou a fragilidade da própria candidatura dele. Chega um momento que dá coice um, dá coice outro e não abre caminho. Não cresce, não sobe, não arrasta o indeciso. Então, creio que a partir do resultado que nós teremos dessas eleições, Ciro volte e se projete a nova disputa à presidência. Sair de Ciro, então, e vamos direto ao que interessa. Eleição para presidente, define o primeiro ou o segundo? Olha, é difícil você fazer uma previsão com segurança sobre isso. E eu não falo aqui nem sobre pesquisas eleitorais. Não é porque eu não acredito em pesquisa eleitoral. Eu trabalho com pesquisa eleitoral desde 1992, ou um pouco antes, mas vamos botar 1992. Trabalho mesmo. Trabalho direto. O que eu já vi de pesquisa, tanto as que são publicadas como as que a gente chama de consumo interno, olha, daria aqui para encher esse nosso estúdio de papel, viu? Então é muita coisa. Então eu acredito demais em pesquisa. Não falo nem sobre pesquisa. Mas é porque nós temos um cenário de profunda recalcitrância, de profundo, eu diria, extremismo. A gente não vê uma discussão minimamente racional. Você observa também que os grandes temas nacionais sequer são tratados, né? O eleito, você não sabe o que ele realmente se propõe a fazer. Isso não é discutido, né? É discutido um elenco de temas que são temas para mexer com o eleitor, para cima ou para baixo. São temas, claro, importantes, mas estão muito distantes de serem temas necessários, como saúde, educação, economia, etc. Isso não se trata nessa campanha. Então, eu acho uma disputa que a gente falar que vai terminar no primeiro turno, hoje é precipitado. Eu não saberia dizer. Não é bola de cristal, não. Pois é. Mas aí você fazer uma análise mais profunda sobre esse tema, bolsonaristas falam que Bolsonaro vai ser eleito no primeiro turno e Lula, os eleitores de Lula falam a mesma coisa. Um cenário extremamente complexo, né? Não, isso está correto. O eleitor de Lula não acredita em pesquisa, mas aí, quando aparece uma pesquisa dizendo que ele está à frente, ele passa a acreditar. E isso é normal. Na verdade, não há uma discussão racional nesse aspecto. É discussão emocional, é discussão passional, é discussão feroz. Eu participo de grupos petistas, de tendência petista, de esquerda, isso no WhatsApp, né? De grupos que a maioria é bolsonarista. No grupo dos bolsonaristas só se fala em Lula. Você não sabe quase nada da gestão de Bolsonaro. É incrível. Prova, tem o que mostrar? Tem, mas você não vê, você não sabe lá. Você só sabe sobre Lula. A versão deles, lógico. Aí eu vou lá para o grupo de Lula, que é a tendência pró-Lula. Só fala em Bolsonaro. Então é um apego de um pelo outro que é uma coisa doentia. Com quem eu tenho intimidade da boa relação, que não se rompeu apesar disso tudo, eu digo, gente, depois disso tudo, eu acho que vocês vão precisar de um tratamento. E é um tratamento individual e coletivo. Isso não é normal. Você acordar pensando e falando em alguém que você não gosta. Aí você vai para o outro do mesmo jeito. Gente, isso não é normal. A psicologia explica isso. Isso não é normal. Carlos, reta final de campanha, estamos nos últimos dias aí antes das eleições. Quais são as principais armas que deverão ser utilizadas por Bolsonaro aí
na busca pelo voto do eleitor brasileiro? Olha, eu acho que Bolsonaro tem uma margem considerável, ele tem hoje um capital muito sólido, da mesma forma que Lula tem, de eleitor fiel. E ele consegue hoje, ele tem hoje um poder de mobilização até maior do que Lula sempre teve. E algo que eu consideraria até inimaginável até bem pouco tempo. Hoje Bolsonaro mobiliza muito mais gente, tem uma militância muito mais aguerrida, feroz, contundente do que Lula. E esse eleitor, se você botar uma imagem de Bolsonaro saindo com um saco de dinheiro do Banco Central, não adianta, ele não acredita, né? Então, esse eleitor é dele, é fiel. Ele dá alguma justificativa? Não, tá tirando ali para dar aos pobres. Do mesmo jeito de Lula, né? Então, não adianta você falar nada. Mas esse eleitor de lado a lado já está resolvido, está definido e não muda. A questão é o indeciso. E aí, quais são os temas? Os temas são muito relacionados, como eu falei há pouco aqui, a questões relativas à religiosidade, né? E outros aspectos. E, com todo respeito, são questões, são temas menores. Se você é evangélico ou não é, se você faz arminha ou não faz, isso é muito pequeno. Como é que você vai resolver a questão fiscal brasileira, a questão inflacionária, a questão econômica, a questão do desemprego? Questão social. Essa questão, há um empobrecimento da população. Não, a economia brasileira está sendo retomada. Perfeito, tá mesmo, beleza. Qual foi a última vez que você foi no supermercado? Quilo de queijo a R$63. Essa é a questão, gente. Essa alteração no preço de combustível que é artificial. Um programa de assistência social que vai até dezembro. Não, mas tem que... Com que dinheiro? Não se tem dinheiro. Arranja, que eu já vi política. Não, arranja. Então a gente não está discutindo temas sérios. Cada um dos candidatos, usando pesquisas eleitorais, eles têm, né? Eles usam pesquisas eleitorais, está conduzindo o seu discurso, a sua presença, com base nessas informações que coleta da sociedade. Como chegar ao voto do indeciso. Quem é Lula, quem é Bolsonaro, não muda. As principais armas de Lula, o que ele deve utilizar na reta final para poder tentar capitalizar esses votos indecisos que ele precisaria, talvez até para definir o primeiro turno? Olha, a principal estratégia hoje de Lula tem sido o voto útil. Tentar convencer a população de que vencer no primeiro turno é imprescindível. E vencer com voto útil, ou seja, tirando o voto daqueles candidatos que claramente não têm chance de vencer o pleito. Lula ou Bolsonaro não vencendo no primeiro turno. No segundo, há a possibilidade de uma modificação do cenário. As pesquisas mostram uma tendência para o Lula desde o início. Mas você acredita que haja a possibilidade de reviravolta e que Bolsonaro possa atropelar na reta final com o segundo turno? Difícil. Quando você chega no tete a tete, não tem mais ninguém, você vai lançar mão de todas as armas possíveis. O que nós podemos esperar num provável segundo turno é uma campanha de lama, né? De lamaçal, de lodo, de sujeira, né? E a gente já está vendo muita coisa aí. Mudar um cenário, se for uma vitória no primeiro turno, que transfira para o segundo, com uma margem considerável de vantagem para virar, é muito difícil. Muito difícil. Historicamente, a gente não tem resultado dessa natureza. Eu não me lembro de um resultado de reviravolta presidencial. Então, não vejo assim. Outra coisa, não, e o voto de Ciro, vai para onde? As pesquisas têm mostrado, inclusive, a possibilidade de boa parte do eleitor de Ciro, no primeiro turno, mudar. Uma parte do partido de Ciro já se posicionando contra ele e pedindo que ele desista. Então você vê que há todo esse abalo em parcela da oposição. E nós estamos chegando na última semana de campanha. Estamos chegando, não. Chegamos, né? Chegamos. Últimos dias. Então, é uma disputa muito complexa e feroz. Bolsonaro se elegeu com um certo ar de tranquilidade para a presidência da República.
mas ele chega na reta final do da eleição com um cenário bem adverso. Por quê? O que foi que ocorreu? Foi que ocorreu para que o cenário tranquilo da primeira eleição se transformasse num cenário de complexidade extrema para a busca da reeleição? Olha, eu acho que Bolsonaro decepcionou uma parcela considerável do eleitor conquistado naquela época. Você observa que a rejeição de Bolsonaro continua em qualquer pesquisa alta. Não, rebaixa um pouco, baixa um pouco, não sei o quê, mas continua muito alta. Então ele decepcionou uma parcela desse eleitor. E isso está pesando agora. Em termos de gestão, Bolsonaro, por exemplo, nessa questão da pandemia, o comportamento dele foi uma das coisas mais lamentáveis. Lamentável, inclusive, é uma palavra muito amena, muito suave. Eu sou muito polido, eu sou muito da urbanidade, né? Mas foi um comportamento, olha, que eu não tenho dúvida que pesa quando você faz uma análise, tantas vidas que se foram, que poderiam ter sido evitadas, se você tivesse um estadista na presidência da República. E Bolsonaro não é esse estadista. O discurso anti-PT, anti-Lula, anti-corrupção, quer dizer, de algum modo se foi inoculado, né, em Lula e no PT, e é parte disso que torna, por exemplo, a candidatura de Lula, ela é forte, mas torna ela menos forte. Porque isso ainda existe, isso ainda está no imaginário popular. Essa questão da corrupção associada ao PT, associada a Lula e etc. Mas Bolsonaro acabou facilitando para que Lula renascesse, exumasse parte considerável da força partidária, de militância e da marca Lula, do nome Lula, e chegasse a esse ponto de uma disputa realmente muito difícil. Então, você tem citado aí, no decorrer dessa avaliação presidencial, questões relacionadas à pesquisa. Nós vamos colocar na tela aí agora uns dados. Então, nós temos aí IPEC Globo, Lula 47, Bolsonaro 31, uma diferença de 16 pontos. Datafolha 47,33, uma distância de 14. IPES 46,35, uma distância de 11. Genial Quest 44,34, uma distância de 10. Atlasar 48,4, 38,6, distância de 9,8. BTG FSB 44,35, distância de 9. CNT-MDA 43,4, 34,8, distância de 8,6. Poder Data 44% contra 37%, uma distância de 7% entre Bolsonaro e Lula e Bolsonaro. E Paraná Pesquisa 40,1, 36,4, então a distância de 3,7. Bom, citei os dados rapidamente, está aí na tela, vocês podem conferir, mas o que chama atenção aqui é a distância entre o Instituto, que dá uma margem maior de distância para o Lula, para o que dá menor. Nós temos aí o IPEC Globo dando 16 pontos para o Lula e o Paraná Pesquisa dando apenas 3,7. Quem trabalha com pesquisas eleitorais, e não só pesquisas eleitorais, mas com estatística, sabe que a margem de erro de uma pesquisa, geralmente, ela fica na ordem de 2%, 3%, algo em torno disso. Mais precária que seja a pesquisa, 4%, 4,5%, pior das hipóteses. Há uma distância aí da ordem de 13%, quase 3%, 12,3%. A distância é muito grande. Alguém está mentindo, né, Carlos? Olha, essa questão de pesquisa é interessante. Eu vejo há meses, boteando, eu vejo divulgação do segmento bolsonarista comentando que nenhuma pesquisa dava a vitória de Bolsonaro em 2018. Não é verdade, gente. E qualquer dúvida sobre isso, é só consultar a memória online, né? Não, vá ao Google. Pesquisa Eleitoral 2018 à presidência. Você vai ver lá. Bolsonaro sempre à frente, contra Haddad, sempre à frente. E a pesquisa de boca de urna, por exemplo, na época era do Ibope, errou por 1 ponto só. Tanto o percentual dele quanto o de Haddad. E todas as pesquisas apontavam a vitória de Lula naquela época.
eu estou apostando aqui que Lula vai ganhar e vai ganhar no primeiro turno. Não. A gente está vendo aqui um conjunto de pesquisas. Há uma disparidade de números, né? A gente vê aqui uma disparidade de números. De 16 para 10, 16 para 8, 16 para 7, 3. É uma distância. Isso pode encolher ou inflar ainda mais quem está na frente, na reta final? Pode. Existem estudos que indicam que os últimos dias de campanha, incluindo aí a boca de urna, podem levar um candidato à vitória. E, às vezes, um percentual de 10, 12% pode ser conquistado nos últimos dias. A quantidade de gente que chega, por exemplo, à fila de votação, sem ter candidato a deputado estadual, a deputado, sobretudo a cargos proporcionais, ao cargo majoritário, né, prefeito, governador e presidente, nem tanto. Mas muitos votos, gente, são conquistados no dia. Por isso que os partidos e os candidatos fazem um trabalho tão forte, né? Tão determinado de guerrilha nos últimos dias e no dia da eleição, com todas as proibições, né? Com todas as proibições, apesar de todas as proibições e de todas as sanções, punições que possam ocorrer, é guerra de guerrilha. Então, é um cenário que a gente vê aqui nessas pesquisas. Daqui a pouco, hoje, tem mais pesquisa, amanhã mais 2, 3, 4. Então, é 2, 3, 4, 5 pesquisas por dia. E a gente vai tentando se situar nisso. Qual é o instituto de pesquisa minimamente sério que vai chegar na última semana de campanha vendendo o seu produto maior, que não é pesquisa, é credibilidade? Quem vai fazer isso? Já tem gente corrigindo os números. É muita coragem, porque você é 10 para um, virar 10 para o outro, gente. A distância é muito grande. É muito complicado. Pois é, então vamos agora para mais duas outras perguntas relacionadas à disputa pela presidência do Brasil. Primeira, relacionada à possibilidade de eleição de Bolsonaro. Caso Bolsonaro seja reeleito no próximo dia 2, como você espera que seja o segundo mandato de Bolsonaro? Bem melhor do que o primeiro, né? Porque eu acho que que o paletó de presidente não coube dele. Eu acho que está longe de ser um estadista, está longe de ser um condutor do país. Precisa melhorar muito as relações internas, as relações internacionais. Esse pavio curto que não ajuda em nada. Claro que isso encanta os seus fãs, né, os seus seguidores, mas isso não serve ao país. Da mesma forma que se Lula estivesse lá com esse comportamento, não serviria ao país. Eu sempre fico torcendo quando o cara é eleito, independentemente de quem seja, que dê certo. Agora, precisa melhorar muito, muito mesmo. O Lula do comportamento em relação, por exemplo, à pandemia, o Bolsonaro me assustou. Aquele é um comportamento que jamais eu poderia esperar de um chefe de governo, um chefe de Estado, que simulava cansaço, que diz que se lixava para quem está morrendo, enfim, zombando de cadáveres. Nós estamos aí com 700 mil pessoas mortas, eu nem sei os números. Eu acho que isso pesou muito contra ele. Então, eu espero que, se ele for eleito, que faça uma revisão sobre isso tudo. Eu acho, sobretudo, sobre esse tipo de comportamento. Caso o eleito seja Lula, você acredita na possibilidade de golpe? Como será o day after de uma possível eleição de Lula? Não há ambiente para golpe. Eu acho que o discurso do golpe está servindo aos dois lados. Serve a Bolsonaro para assustar, e em algum momento tentou motivar as Forças Armadas para isso e não conseguiu. E serve a Lula e parte do seu contingente de generais, né? Generais não por divisas militares, mas generais da tropa de comando de partido, de campanha e militância, para também assustar e provocar naquela população mais insegura a ideia de que é preciso votar em Lula, porque senão pode ter um golpe, não sei o quê.
acho que nós não temos ambiente para golpe. E por que não temos ambiente para golpe? Não há apoio internacional. Não há apoio social. Tem um contingente aí que, sei lá, 10 milhões de pessoas que querem o golpe. 10 milhões de pessoas é insignificante. Eu já falei aqui, não há apoio internacional. Né? Não há apoio internacional, não há apoio das Forças Armadas e não há apoio social. Fazer o golpe para produzir hoje alguma tentativa de golpe vai ter apoio de quem? Da Rússia, da China, dos Estados Unidos. Esses países não querem saber de golpe. O mercado Quer saber de mercado? Quer saber, um mercado consumidor do tamanho do Brasil. Um país que é, por natureza, um produtor de commodities, ou seja, de matéria-prima para o mundo, produtos básicos. Isso aqui tem que estar funcionando para estar sendo usado. É diferente do que aconteceu em 1964, quando existia a chamada Guerra Fria entre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e Estados Unidos. Tinha acabado de acontecer a tomada de Cuba por guerrilheiros, né? Fidel Castro, Che Guevara e etc. Botaram para correr Fulgêncio Batista. Então havia um medo de que o Brasil fosse a segunda Cuba. Quer dizer, os Estados Unidos financiando o próprio golpe, temendo que aqui João Goulart e outros acabasse institucionalizando uma frente de poder e uma extensão de poder da União Soviética no Brasil. Então existia um clima, existia apoio externo e um medo social, medo de boa parte da sociedade, né, da sociedade brasileira, contaminada por aquele medo, aquela coisa de guerrilha. Aí começaram, também você sabe que eclodiram alguns ataques de resistência ao regime militar, né? Coisa muito, eu diria, muito incipiente, muito fraca, que nunca assustou realmente o regime militar, mas que se viu para, na verdade, eu acho que até para alimentar o medo. E nós estamos aí. Temos aí na história, a história que está ainda sendo contada, que todo dia a gente conta a história, sobre o regime militar de 64. Tudo muito diferente de agora. Eu não acredito em golpe, coisíssima nenhuma, nem agora, nem amanhã, nem depois. Nós vamos ter uma eleição, essa eleição vai definir quem é o próximo presidente, ele assumirá e vai governar, se Deus quiser. Bom, então, com essa resposta aí, nós chegamos ao final da nossa maratona de hoje. Hoje foi aí senador, governador, presidente. Eu posso me despedir? Por hoje, sim. Estreamos com o pé direito. Obrigado, Carlos, pela presença. Mas amanhã você estará aqui novamente. E amanhã o bicho vai pegar, porque amanhã vai avaliar pormenores das eleições, candidato a deputado estadual, federal, cenários ligados à cidade de Mossoró, ao Seridó, ao Vale do Açu, ao Alto e Médio Oeste do Rio Grande do Norte. Amanhã nós vamos traçar um perfil aí mais pulverizado com relação às eleições de 2022. Tem muita pergunta aí que a gente vai responder e eu acho que vai tocar fogo aí na reta final da campanha nas principais cidades da região. Nomes novos, nomes que estão em busca de reeleição. Como é que ficará o cenário das eleições nessa semana aí final, desses últimos dias? Nós voltamos amanhã, Carlos, com o Giro pelo Estado, sua segunda edição. E aí com essa enxurrada de informações voltadas aí para os eleitores e para os nossos espectadores de todo o estado do Rio Grande do Norte. Então, ficamos por aqui hoje, mas amanhã estamos de volta aqui com a segunda edição do programa Giro pelo Estado. Um abraço, pessoal.